Olá! Vamos voltar aos vídeos. Que eu quero-vos falar hoje, que é uma coisa que as pessoas me têm perguntado muito, é quando têm menos possibilidade de exposição direta à língua japonesa, de estar no Japão, de falar com os japoneses, como é que eles podem continuar a ser, a ouvir o japonês falar no dia a dia. Estão a ver, não é só aquela coisa de estudar pelos vossos livros, ouvir os vossos CDs, fazer os exercícios, etc. É o japonês como ele é usado. Então, existe o nível 1 de conselhos, existe o nível 2 de conselhos, existe o underground de conselhos, mais ou menos, vamos por aí. Então, nível 1 de conselhos. Sim, todos os profissionais ligados a relações interculturais, tradução, estudos asiáticos em geral, etc., vos vão dizer mais ou menos as mesmas coisas, que é, para vocês adquirirem uma língua, vocês têm não só que estudar essa língua, mas têm que estar expostos a essa língua e têm que ter uma exposição preferencialmente imersiva. Ou seja, os seres humanos não aprendem só por conscientemente estudar com livrinhos e cadernos, mas também pela exposição à língua, porque andam na rua e veem letreiros escritos, porque ouvem falar constantemente, porque está sempre na rádio, porque está sempre na televisão, porque está sempre em todo o lado. Não é? Nós crescemos e desenvolvemos as nossas estruturas de pensamento também enquanto estamos a adquirir a nossa língua materna. E para nós reproduzirmos um bocado esse fenómeno no nosso cérebro, nós temos que começar a pensar, às vezes até há quem diga a sentir, na língua que estamos a adquirir como língua estrangeira, língua segunda. Então, na língua japonesa, a língua japonesa não é única com estas características, mas existem muitos níveis da língua japonesa. E há muitos estudantes que se queixam que, com as ferramentas tradicionais de aprendizagem, livros, os ficheiros áudio que vêm juntos com os livros ou com os programas de estudo, sentem que essa língua japonesa, depois, quando, anos mais tarde, vão eventualmente para o Japão ou trabalham com colegas japoneses, ficam a pensar, mas a língua que eu aprendi não é aquela que eles usam. E esse é outro tipo de problema. Vamos por partes. Sim, vocês devem expor-se ao normal, àquilo que os vossos livros vos dão, àquilo que os vossos CDs vos dão. Mas vocês também devem expor-se a fazer coisas como ouvir programas de rádio do Japão, japoneses, falados em japonês, não é só música. Eu não acho que seja muito eficiente vocês andarem a ouvir música japonesa, o anime, o manga, ler manga, etc., como uma ferramenta direta para aprender japonês. Se vocês gostam, se é uma coisa que vos faz ter motivação para continuar a saber mais sobre a língua japonesa, sobre o Japão, sobre a cultura do Extremo Oriente, sobre como a geopolítica e a história daqueles países está toda ligada, etc. Ou seja, se a manga, o anime, ou a música, ou o cosplay, ou outra coisa qualquer, é uma ferramenta de motivação que vos faz continuar a investir nisso, ok, o saldo é positivo. Mas como ferramenta direta de aquisição da língua japonesa, não acho que seja muito útil. Ninguém fala como a manga, o anime e a música, ok? Ninguém fala assim. Na língua japonesa isso não existe, mas é quase como uma maneira diferente de utilizar a língua. Na língua portuguesa, digo eu, isso não existe, mas é quase como uma maneira diferente de utilizar a língua. Então, se vocês quiserem estar expostos ao japonês, sim, noticiários é normalmente o japonês padrão, nos noticiários. Reportagens, obviamente, esse registro mais jornalístico, e também ouvirem programas falados de rádio. Podem divertir-se com os diferentes dialetos, porque conforme são diferentes sítios do Japão, há dialetos, ou há maneiras de falar, ou há maneiras de se expressar, mesmo utilizando o mesmo vocabulário diferentes. Isso é muito entretido e interessante. Depois, o nível a seguir a esse é, se puderem, arranjem interlocutores diretos japoneses que estão a viver no Japão ou que são realmente japoneses. Portanto, o japonês é a sua língua nativa. Não estou a desfazer que não seja importante os alunos estudarem uns com os outros. É muito importante, até para se suportarem uns aos outros, para se motivarem uns aos outros, para manterem calendários de trabalho, etc. Mas também é importante vocês terem a interação direta com os japoneses que adquiriram o japonês como a sua língua nativa. Depois, para além disso, também acho que é engraçado, e esta é a minha sugestão de hoje, vocês fazerem coisas como verem conteúdos que são produzidos para serem entretenimento, mas que não são excessivamente scripted, não são excessivamente
os atores não estão a dizer as falas de uma maneira dramática, de uma maneira artística, como numa peça de teatro, ou como num cinema, ou como numa série feita de uma certa maneira. Porque o cinema e as séries às vezes têm falas assim também um bocado... Sim, são realistas, sim, usam-se, mas é assim aquela coisa tipo... No dia-a-dia tu não dirias isso, é excessivamente trágico, ou é excessivamente romântico, ou é clichê. Isso acontece muito. Portanto, se as pessoas andarem por aí a dizer umas às outras que eu gosto de ti, é extra... Não. Tá bem, não digam isso. Ou chamar os outros à nata. Não, não digam isso. Então, meu cafezinho. Então, a minha sugestão de hoje para este vídeo é, se vocês tiverem a possibilidade de terem Netflix e de verem esta coisa no Netflix, se não tiverem, talvez vocês consigam encontrar online com outros meios. É uma coisa que eu nunca, num milhão de anos, pensei que ia recomendar às pessoas que vissem, mas depois, tenho que dar a mão à palmatória, eu vi e achei que era interessante. Era interessante por aspectos que se calhar são um bocadinho diferentes do resto das pessoas, não sei. Mas é assim, eu não costumo ver coisas que são, como é que eu ia dizer, a puxar à lágrima ou que parecem muito artificiais. Eu gosto de coisas mais realistas. Eu gosto, mesmo nos livros, mesmo nas séries, mesmo quando é ficção, assumidamente, mas gosto que a ficção não pareça muito... Estão a ver? Out there. Senão não consigo relacionar. E também não acho que aprendo nada sobre a humanidade, as relações humanas ou eu própria, se for muito, muito, muito out there. Em Portugal não gosto, nunca gostei, achei sempre parvo tudo o que é reality shows. Sei que agora há mais um, não sei como é que este vai ser. Não é um nome em particular, ou uma marca em particular, ou um reality show em particular. Sempre achei a ideia de estar a expor as coisas das pessoas de uma maneira um bocado vampiresca, das emoções, era estranho. Contudo, quando eu vi este reality show japonês, eu pensei, isto está muito bem feito. Porquê que eu acho que está muito bem feito? Está muito cru, há muitas coisas que se notam que a produção mete a pata na poça. Que os próprios concorrentes queixam-se à produção, que as câmaras são muito intrusivas e a gente vê na progressão dos episódios que as câmaras passam a ficar paradas em sítios e as pessoas da produção não estão lá, estão em cima dos concorrentes. Depois outra coisa, eles não são concorrentes, eles não estão ali para ganhar um prémio. Não é uma coisa tipo, eu vou para este reality show porque vou viver muito bem durante 3 ou 4 meses e vai ser um espetáculo e depois ainda me vão dar dinheiro no fim, não sei o quê. Não é um desses tipos. Portanto, as pessoas têm outro tipo de motivações para irem para lá. Eles mostram coisas como as entrevistas do recrutamento pelo meio. Não parece ser muito scripted. Ou seja, nós somos expostos, e esse é o aspecto que eu acho interessante, não só à língua japonesa que as pessoas utilizam num contexto muito diversificado, não é tipo o japonês do escritório ou o japonês do hospital. Se vocês virem uma série de pessoas que trabalham no escritório de advogados, é esse japonês. Se vocês virem uma série de pessoas que trabalham no hospital, é esse japonês. Estão a perceber? São japoneses muito específicos. Este é muito amplo. É imenso vocabulário, é imensos níveis linguísticos. As próprias pessoas que estão cá são de diferentes partes do Japão. Falam. Há uma que é de Fukuoka, então fala o dialeto que eu fiquei tão fofo, que eu adoro o dialeto que vai caralho forever. Então, estão a ver, há muita diversidade de língua japonesa, de expressão em língua japonesa à qual vocês estão expostos. Para além disso, eu acho que, eu acho que é o ponto forte daqui, vocês veem como é que são os desafios, eu não diria os problemas, mas os desafios das pessoas se entenderem umas às outras e que são desafios culturais, são desafios civilizacionais, que são muito diferentes entre os japoneses entre si do que entre os ocidentais. E em particular os portugueses, que são, para todos os efeitos, latinos. Portanto, sim, há muitas diferenças entre nós, os espanhóis, os italianos e os da Colômbia e os do Brasil, mas assim, há muitas diferenças, mas quando a gente compara com o Japão, parecemos todos muito latinos, nesse sentido. No sentido, ok, uma pessoa pode ser mais tímida e não sei o quê, mas quando tem um problema diz que tem, e há certas estruturas de pensamento que têm a ver com
a civilização, não só a língua, mas a civilização e em particular as culturas latinas, que são estruturas de pensamento muito semelhantes umas às outras. E nós vamos sempre ver esta série como uma coisa em que a gente fica, mas porquê que naquele momento esta pessoa reagiu assim? Porquê que não disse assim? Porquê que não disse assim? Porquê que fez aquilo? E temos que torcer um bocado a cabeça, sobretudo se vocês estiverem ainda a começar a lidar com o Japão e os japoneses ainda não estiverem habituados a isso, temos que torcer um bocado a cabeça para pensar, naquele momento, se calhar fazia mais sentido fazer assim, ok, ou não. Estão a ver? Ou seja, vocês são, através de ver esta série, e por isso é que eu vou recomendar que vocês vejam, vocês são expostos à língua como ela é falada, naturalmente, à diversidade de dialetos e sotaques e não sei o quê, à maneira como os japoneses do Japão resolvem problemas diversos do dia-a-dia, alojamento, comida, viagem, falar do passado, falar do presente, falar do futuro, ter níveis de linguagem mais formal, menos informal, mais íntimo, mais sério, mais a brincar, mais bêbado, mais em festa, mais choroso, mais... Portanto, são muitas exposições diferentes. E só mais um ponto que eu acho muito interessante. Qualquer pessoa com nível intermediário pode ver esta série sem legendas nenhumas. É um espetáculo. Primeiro, porque eles põem legendas em japonês, do japonês que eles estão a falar, ou das palavras-chave da conversa. Portanto, se vocês nunca tiverem ouvido falar, vem o kanji, ou vocês veem o kanji e ouvem a falar e começam a aprender. Portanto, é ótimo. Tem imenso japonês escrito ao longo de toda a série, ao longo de todos os episódios, ao longo de todas as conversas. E depois também tem, para além das pessoas que estão a ser filmadas in loco, não é? Durante a filmagem deste reality show, temos as pessoas em estúdio, que são profissionais da comunicação, que são entertainers, que são pessoas que fazem programas, etc. já há muito tempo, e que falam também de outra maneira e em estúdio. E que interagem também entre eles e é muito interessante estarem-se a referir a coisas, voz passiva, etc. Estão a perceber? Então eu acho que este reality show é fixe. Se seguiram até aqui, eu já mostrei no início, mas vou dizer, chama-se o nome internacional desta nova série, deste reality show, que foi para a Netflix e que podem encontrar na internet, é Ai Nori, Ai de amor, Nori, mas que também é aquela expressão que é tipo entrar na carrinha, ir de boleia, Ai Nori, Love Wagon, e esta série chama-se Asian Journey. Porquê? Eles agarram em pessoas que são do Japão e põem-nas todas numa carrinha, uma Toyota Hiace, portanto, um carro emblemático, até em Portugal a Hiace é um carro emblemático, pintam-na de cor-de-rosa, não sei se é de cor-de-rosa, é o tema, e estas pessoas andam a viajar pela Ásia, vão ao Vietnã, à Tailândia, a Myanmar, etc. Andam a viajar pela Ásia, como backpackers sem dinheiro. Portanto, eles têm um orçamento diário que é qualquer coisa como 1000 e poucos ienes. Há aqui um destino em que lhes dão 2000 ienes porque é um sítio mais caro. Mas, portanto, qualquer coisa como entre 10 a 15 euros por dia, por pessoa, para pagarem tudo o que eles precisarem, incluindo o alojamento. Não é a produção que lhes arranja o alojamento. São eles que têm que ir procurar um hostel barato o suficiente para terem tipo um quarto para as meninas, um quarto para os meninos. São eles que têm que ir procurar a comida, são eles ou não podem comer fora e têm que ir ao mercado e comprar os ingredientes locais e aprender a fazer, a experimentar. São eles que têm que arranjar o que fazer. O motorista da carrinha leva-os, ou seja, a produção diz ao motorista da carrinha para os levar de um sítio para o outro. Eventualmente leva-os a alguns sítios chaves turísticos de cada país e eu acho que é um espetáculo, porque nós podemos ver o Sudeste Asiático e a Ásia em geral estando agora, não é? Em casa, como nós temos que estar. Portanto, é uma maneira de nós viajarmos também através da viagem que estas pessoas estão a fazer neste reality show. E não é um programa de viagens, apesar de, obviamente, isto deve ter algum acordo com as organizações de turismo de cada um destes países, não é? Porque eles vão aos sítios que são turísticos e eles têm autorização para lá estar a filmar. Portanto, deve ter havido algum nível de acordo. Mas o que é certo é que eles não produzem isto como um anúncio. Então nós vemos esses sítios muito turísticos como nós veríamos se estivéssemos lá. Não é como um anúncio, é como um viajante que está a ser filmado pela rua está no sítio e vê as coisas.
Portanto, tem um aspecto de tudo o que tem a ver com exposição à língua e cultura japonesa super imersivo. Tem o aspecto de ser family friendly. Esta é uma série que, apesar do tema ser encontrar o romance e o amor ao longo desta viagem entre todas estas pessoas diferentes e mais umas que vão entrando, porque vão sempre entrando pessoas à medida que vão saindo. Apesar do tema ser o romance e o amor, não tem nenhum tipo de problema de ser visto por menores de idade. Se vocês são pais e estão preocupados acerca de como é que o meu filho ou a minha filha tem exposição à língua japonesa, sem ser aqueles filmes ou aqueles animes ou aquelas coisas que eu não gosto dos conteúdos, aqui é super seguro, não há esse problema. Nem na violência da linguagem, nem em mais nada. E tem o aspecto de viajar e ver outras paragens diferentes e sentirmos que estamos a viajar com eles por estes sítios. Então, recomendo Ainori Love Wagon. A Ainori é uma coisa meio nostálgica. Então é assim, eu já se conhecia a Ainori porque isto é uma série super antiga. Que se fez, aliás, é da Fuji Television. Fez-se no Japão e depois foi tipo exportada para os outros países da Ásia. Então houve países em que a Ainori foi assim um sucesso bombástico, durou anos e anos e anos. Agora eles voltaram a fazer esta série para encomenda para a Netflix. Portanto é uma coisa assim meio nostálgica. A musiquinha que eles usam aqui é a musiquinha da Ainori. Vai-vos soar muito anos 90. Mas acho que está muito bem produzido. Ainda não acabei de ver esta série em particular. Mas acho que está muito bem produzido e é uma coisa que eu recomendo. Sobretudo estudantes de japonês intermediário. Não liguem as legendas, divirtam-se. Pessoas que não estão nisto para praticarem a língua japonesa, ponham legendas e divirtam-se na mesma. Porque é muito engraçado e a viajar agora sem ter que sair de casa é uma coisa que também todos queremos um bocadinho. Mas vai ser a cabeça. Pronto, esta é a minha recomendação para este vídeo. Estão a sair, acho que já saíram, acho que vou pôr este depois daqueles, mas vão continuar a sair vídeos em que eu faço coisas de comida, aqui em casa, comida japonesa. Eu estou a começar muito devagarinho mesmo, ou seja, básico, ingredientes, o que vocês precisam ter a seguir. Como fazer arroz? Estão a perceber? Isto parece um bocado para totós, mas é porque os básicos são muito importantes. Qualquer pessoa que faça comida, e eu já trabalhei aí a fazer isso, vai-vos dizer que o segredo está nos básicos. Então, na comida japonesa, como qualquer comida que não é a vossa comida de casa da mãe que vocês aprenderam a fazer, e a da mãe provavelmente também aprenderam assim, os básicos. O que é que a gente usa e como é que a gente trabalha cada ingrediente. Eu vou-me focar nisso no início. O que é que a gente usa e como é que a gente trabalha cada ingrediente e como é que se começam a fazer coisas com as staple foods, os ingredientes que os japoneses usam todos os dias, que é a comida japonesa do dia a dia. E depois, portanto, sem pensar em vou fazer uma coisa bonita ou vou fazer uma refeição completa. E depois vou montando as coisas e vou-vos mostrando os princípios de como é que se monta uma refeição, porque os princípios de como é que se monta uma refeição no Japão e na China e na Coreia são diferentes dos princípios de como é que se monta uma refeição no Ocidente. Okay? Tem a ver com não só os alimentos que estão disponíveis e os processos de confecção, mas tem a ver com aquilo que cada civilização considera ser a saúde, a sazonalidade, então olhar para a janela, e até a ocasião, o motivo do encontro, ou da ocasião, ou do almoço, ou etc. Portanto, essas coisas sobre comida vão saindo no canal e pelo meio eu ponho outros vídeos a falar de outras coisas. Vou ver a Love Wagon, Feijão em Família, isto é muito divertido. Mesmo que o tema de ver uma coisa com romance e com casais não vos pareça interessante, como eles não fazem nada, isto não é assim particularmente lamechas. Beijocas e até aos próximos vídeos.